Oiê! Hoje a gente vai aprender a fazer sal negro. Para o sal negro a gente precisa de sal grosso, pimenta do reino, ou qualquer pimenta que você sentir aí, cinzas de incenso para dar um cheirinho, carvão e ervas secas, né? Então a gente vai quebrar um pouco o carvão aqui, né? A gente vai triturar aqui o carvão. A gente vai triturar o carvão aqui um pouco com as ervas secas. Eu vou pausar aqui, vou triturar e volto. Ó, gente, eu triturei aqui um pouco, mas vocês vão triturar mais. Tem alecrim e carvão aqui, né? E o sal, a gente usa esses elementos aqui porque o sal ele absorve. O sal negro ele serve para limpeza do ambiente, então o sal ele absorve, fixa e cristalina as vibrações. Então é como se ele puxasse para si o que está disperso no campo energético, né? Ele age como se fosse um imã da densidade, ele retira as cargas negativas do ambiente, dos corpos, e por isso que o sal negro ele é usado para isso, né? Então, alquimicamente, o sal ele é como se fosse um corpo e que dá forma ao invisível. Aí a gente vai botar aqui o sal negro, né? E ele é usado para esse selamento, para proteger e encerrar ciclos. Então, assim, onde tem sal, a gente vai misturando aqui. Onde há sal, há limites. E energeticamente o sal coloca barreiras, né? Para que nada ultrapasse. E o carvão, o carvão ele é uma madeira que ele passou pelo fogo, mas ele não virou cinzas. Então por isso que o carvão energeticamente, né, ele é usado pela bruxaria como também como se fosse um objeto de absorver energias densas. Então por isso que muitas bruxas usam carvão no seu altar. Aí você vai colocar a pimenta, né? Punhados, tá, gente? Vão sentindo, eu sinto que a magia é muito sentida, né? E as cinzas, né? As cinzas dos incensos. E aí vai misturando tudo, né? E o carvão, ele representa o estágio alquímico do negredo, que é a morte da forma antiga antes do renascimento. E ele guarda o poder do fogo sem destruir, ele apenas transforma, né? Então por isso que o carvão ele é tão poderoso para as bruxas. E o carvão ele não reage, ele apenas silencia e ele vive o processo ali de silêncio totalmente transmutando, né? Gente, ó, coloquem bem fininho, é porque como o vídeo faz muito barulho, eu não quebrei tanto o carvão, mas ele tem que estar em pó. Eu vou separar aqui, vou quebrar direito para fazer direito aqui esse sal negro. Mas basicamente o sal negro ele é isso, né? Então assim, quando une o carvão, as cinzas e o sal, ele cria como se fosse um campo, né? E puxa, e ele fixa todas as energias e absorvendo tudo e neutralizando. E criando uma barreira ali energética contra energias negativas. Então esse sal aqui ele serve de banimento, de corte de demanda, de proteção espiritual, defesa contra ataques psíquicos, e ele traz como se fosse uma blindagem. E ele segue como se fosse as leis herméticas, então por isso que ele é muito usado na bruxaria. O que está invisível se manifesta no visível. E se o carvão, né, no caso, se o carvão aqui que a gente está usando, ele purifica a água, porque ele também é usado às vezes como filtro, ele também pode purificar os corpos, que no caso o corpo aqui é o sal. E o sal traz conserva, né, esse princípio aqui do corpo dentro dessa magia aqui. E deixando o corpo íntegro, né, como se ele dissesse que o corpo está íntegro. E por que negro? Porque o negro, ele é como se ele recebesse todas as energias, né?
Ele absorve, ele também fala dos mistérios, né, da proteção, do útero invisível, porque algo, quando for gestado, ele sempre é gestado no escuro, né, no útero escuro. Então, o negro, ele reflete isso, né? Ele tanto reflete como ele acolhe, como ele dissolve e neutraliza. Então, é muito profundo, né? Então, ó, aí vocês vão usar esse sal aqui na pia, no banheiro, em vários locais, para você selar lugar, para colocar nas portas. E quando você for fazendo, você vai colocando ali sua magia, né? Aqui já tem um pronto, ó, vou mostrar pra vocês, que eu sempre deixo no meu altar. Esse aqui já tá com as cinzas prontas, e esse aqui é casca de árvore, que esse aqui também tem. Então, assim, cada sal negro que eu faço, eu boto uma coisa diferente, mas assim, a base é essa aqui. Mas cada sal negro meu, eu sinto de botar alguma coisa específica no dia, sabe? E esse negro aqui, ele fornece a proteção e a cura. E o carvão é como se fosse o portal, né? Então o sal negro, ele absorve, fixa e encerra ciclos, né? E ele protege, transmuta em silêncio. E juntos, todos esses elementos aqui, eles criam um campo de neutralidade. Então vamos fazer aqui agora uma consagração aqui ao sal negro, né? Pelo mistério da noite, pelo silêncio que absorve e transmuta. Eu consagro esse sal negro como guardião dos meus caminhos, o sal da terra que fixa e sela, absorve todas as energias densas, todo o peso invisível, toda a intenção que não vem da luz e da verdade da alma. Carvão de fogo antigo que conhece a morte de forma e transformação sem retorno. Silencia o que é nocivo, neutraliza o que é hostil, dissolve toda a força que me desequilibra. Cinza do que já foi, encerra ciclos, rompe laços de dor, fecha as portas abertas pelo medo, pela inveja, por toda a palavra lançada contra mim. Que esse sal negro seja barreira e filtro, e que nada denso permaneça, e que tudo que ele tocar, este pó seja purificado, selado e protegido, e que ele atue nos planos visíveis e invisíveis, no corpo e na mente, no espírito e no caminho. Consagra esse sal negro à força do todo, à terra que sustenta, ao fogo que transmuta, ao ar que dissipa, à água que purifica e ao éter que fala pelo verbo e que dá vida. Que assim seja, que assim permaneça e que assim é. Então é isso, gente. Depois que você fala com intenção, né? Você bota aqui sua intenção, você pode usar o sal negro, tá bom? E só mais uma coisa, na bruxaria, o carvão, ele é